pessoal! Hoje a gente vai ter uma prosa por aqui. Isso mesmo. Nenhum escritório de arquitetura é igual ao outro. Cada um tem uma personalidade, é um trabalho diferenciado e tem um jeito, assim como eu de entrevistar, de atender o seu cliente. Eu tô com essa moça aqui, que é uma prosa já, porque ela é só sorriso. E sabe como ninguém atender um cliente. Tudo bom? Tudo bom, Clau? Carol, me conta, como que você entrou nessa área? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, me senti lisonjeada, fiquei bastante feliz, emocionada. E você é uma querida, você sabe disso, viu? Pouco tempo que a gente se conhece, parece que quando a gente tem uma prosa, né? Não vou falar de resenha, uma prosa parece que a gente já se conhece há muito tempo. Que bom. Mas, da parte que poucos conhecem, eu vim do setor comercial, tudo começou fazendo design de interiores, tendo essa formação. E na época da faculdade, interiores não. Hoje eu não sei, mas na época não tinha exigência de você fazer estágio. E na faculdade abriu esse leque. Eu falei, eu vou. Trabalhei durante um ano e pouquinho num escritório de arquitetura e decoração e eu achava chatíssimo porque eu só ficava cotando planta. Era sempre isso, só isso. E eu lembro que na época eu falava pro meu professor, que eu falava que ele era meu mentor, que eu falo, eu não quero mais trabalhar nisso. É isso? Interiores? Ele falava, vai pro comercial, que é ali que você vai ter um destaque, que eu acho que você vai se dar muito bem. Só que a gente sempre tinha, existe um preconceito, quem está nessa área de arquitetura e decoração, de ir para o comercial, que só visualiza um tipo de perfil. E ele falou: não, vai andar por São Paulo, vai andar na Gabriel, porque os meus trabalhos na faculdade, aonde tinha uma leva de pessoas que ficava sempre no o mesmo estilo de sofá, o mesmo estilo de loja, de mobiliário, eu filtrava, focava muito no que eu via nas revistas de decoração. Então, quando eu entrei na faculdade, eu assinei todas as assinaturas de revistas da área de arquitetura e decoração, para você ter ideia. E então, os meus projetos eu pegava dali. Então, eu andava, um exemplo, da Gabriel de ponta a ponta, pegando referências para montar o projeto. E daí que foi. Aí eu comecei a mandar currículo. A primeira empresa, trabalhei durante um tempo na franchise da Moldura Minuto, que foi assim, eu falei, eu quero entrar em qualquer área da decoração para eu ter acesso aos profissionais. Então, eu queria entrar nesse mundinho, mas não sabia como, se era com vaso, com revestimento, eu só queria. E aí entrou pelo quadro. Entrou pelo quadro. E dali fui sentindo, fui abrindo o leque de mais opções de loja, de coisas que eu me identificava, me identifico muito na questão de estudar sobre outros designers, tanto nacionais quanto os designers de fora. E aí foi quando eu falo que a minha faculdade foi quando eu trabalhei na Micasa. Então eu fiquei um bom tempo trabalhando na Micasa, a gente trabalhava numa equipe. Então ali era uma empresa que abriu horizontes assim para mim em todos os quesitos. E depois de um tempo eu falei, eu quero caminhar com as próprias pernas e fui pro campo de batalha mesmo e fui trabalhar com Fernando Jäger, onde eu encerrei a parte de comércio, né? Que eu tive minha filha. Então, ali, e assim, são dois cenários de lojas totalmente distintas. Uma multimarca. E Multimarca, aí você entra para trabalhar para um designer brasileiro. brasileiro, numa luta pela valorização da Isso, assinatura, da entrada e concorrência por conta de preço. é. E ali era muito legal que eu tinha um mailing de profissionais que eu tenho contato até hoje, só que tinham muitos clientes finais, jovens casais que moravam ali naquela Vila Madalena, Perdizes, que iam sozinhos com a chave do apartamento, a gente ou alugou ou a gente comprou, só que a gente não tem um profissional, então a gente precisa mobiliar. E muito deles iam assim na mente assim, hoje a gente só vai conseguir comprar um sofá. Então, do jeito de conduzir o cliente, eu falava: você viu já o modelo de sofá? Então, eles já chegavam com um modelo de sofá que eu já sabia, trabalhando lá, que era um valor mais agregado, e eu sabia quanto que esses clientes queriam investir na compra. E então, eu fazia o quê? Eu fazia um compilado. Eu falei: ó, vou te apresentar um sofá que é muito semelhante, vai te trazer o mesmo conforto. Se vocês gostarem, a gente vai conseguir incluir nessa mesma decor de vocês uma poltrona, uma mesa, uma cadeira. Então, acontecia muitas das vezes do cliente ir para comprar o sofá e saía de lá com quase toda a sala de estar e jantar concluída, sabe?
E dava para ver o brilho nos olhos deles, porque assim, toda a primeira conquista, você via que eram casais que estavam começando, sabe? A vida que não é fácil. Aí você já entra casamento e gastou milhões de dinheiro com festa, e essa parte do decor acaba ficando de escanteio. E lá no trabalhando no comércio com o Fernando, era uma coisa que ele sempre ensinou pra gente, que eu carrego isso até hoje. Eu acho que todo mundo merece uma casa bonita, independente da tua condição financeira, da sua realidade do dia a dia. Todo mundo tem que ter acesso ao design, principalmente o brasileiro. E assim, não precisa ser o sofá da marca mais chique do mundo, a mais conhecida. Não, isso tá na questão do acessório, tapete, um quadro, sabe? Quando você tem a história, quando você consegue introduzir isso para o cliente, ele conseguir entender que não é só a parte estética, mas e sim o porquê que aquilo, o porquê que a pessoa propôs isso para colocar na casa de um cliente, faz toda a diferença. E quando estava sempre na conclusão da venda, né? Que a gente usava, tipo, as cartas na manga, é onde eu já tinha liberdade de falar para o cliente, o que vocês pensaram de pintura? Vocês já entraram nessa... Porque aqui a gente já tinha a definição de cor de tecido, então estava fácil para eu já conseguir orientá-los. Ah, a gente não pensou, então eu já dava as dicas. Ó, pinta dessa cor, vamos trabalhar, tentar trabalhar com esse tipo de acessório, que eu acho que tem a ver com vocês, porque você já cria um relacionamento com o cliente que era muito importante, sabe? E aí, quando eu resolvi abrir a Prosa, que foi começou na pandemia, eu com a minha filhinha lá pequenininha, com 8 meses, todo mundo dentro de casa, eu tinha muitos amigos que já sabiam que eu era formada em interiores, mas que trabalhava no comercial, começou a falar, Carol, eu tô olhando a minha casa, eu tô achando tudo muito feio. Você tá pegando o projeto? Na época eu não tava, mas eu falei, tô, Lógico, vamos né? Vamos aproveitar esse boom da aproveitar. decoração da pandemia. E aí foi que eu lembro, conversando com meu marido, eu tenho até hoje, devia ter trazido para cá, um caderninho daquele sonho. Que quando você se forma na faculdade, você tem aquele sonho de abrir o escritório e tudo mais. E você fala, mas como é que eu vou captar clientes? Da onde que vão vir esses clientes? Os meus clientes começaram pelo meu ciclo de amizades, o amigo do amigo, a cunhada da amiga. E aí começou um processo de formiguinha, de uma forma bem orgânica, sabe? De confiar. Então foi tudo muito à distância, que eu não estava no local, eu só tinha as medidas. Você vai confiar? Confia no que eu tô falando? Vai na loja X, procura a vendedora Y e vamos concluir. E isso fez com que esses primeiros clientes estão fazendo coisas, reformando a casa que uma antiga arquiteta fez, retomar coisas que eles queriam, que já estavam prontos, só que não era aquilo, foi o que projetaram na época e eles abraçaram a ideia, entendeu? Então, hoje, eu consigo trazer a personalidade do cliente, o gosto mesmo pessoal, aproveitar muito do que ele já tem, dando uma cara nova para conseguir equilibrar. Então, às vezes acontece muito de eu ter clientes que têm um budget para investir em tudo novo. Só que às vezes eu consigo olhar, às vezes, uma peça de estima que tem tanto potencial para agregar na decor, que eu falo, por que a gente não aproveita? Vamos trocar o tecido, por exemplo. E eu acho que é isso que eu consigo passar confiança para o cliente, dele conseguir equilibrar e ele não achar que tudo precisa ser novo, sabe? Então eu consigo atribuir isso e aí dá margem para colocar o quê? Um quadro, objetos decorativos, que às vezes são itens que a gente não consegue logo de cara falar para o cliente, ó, precisa ter um investimento nisso daqui, vamos separar essa verba. Quando ele me mostra o custo que ele tem, o valor que ele vai investir, eu consigo equilibrar. A gente tira um pouquinho daqui para poder finalizar e no final a gente vê que o projeto foi entregue sem aquele processo longo que acontece também, né? Cada cliente é um Cada cliente, cliente é um né? E também a cliente. gente tem as demandas, né, do Sim, apartamento ou da casa que vão surgindo também mediante equipes contratadas para mão de obra, sim, prazos de entrega de fornecedores. tudo isso. A gente tem vários quesitos aí que comprometem esse prazo. A gente começou falando de projeto. Isso aqui, gente, vai ter um podcast aqui, umas aulas da Carol, tá? Para vendas na área, que são essenciais para escritórios de arquitetura. Porque essa raiz aí no corpo de vendas, do atendimento, né? Ela sabe, como ninguém está levando isso para a carreira, como um benefício, né? Sim, Em prol do fechamento de contrato, de você realmente ter a confiança daquele cliente, porque total. você estava ali na mesa de negociação. E até pouco atrás,
uns dias atrás eu participei de um talk com um bate-papo com várias profissionais da área e eu consigo agregar de verdade muito, até de nomenclaturas, de frases feitas que a gente usa no comércio dentro do escritório, que para mim, pelo menos, não é uma regra, faz total diferença, sabe? A gente até conversa que o cliente, às vezes, ele tem medo de falar quanto que ele quer gastar, porque talvez ele teve uma experiência de um outro amigo que reformou e fica, né? Eles têm aqueles grupinhos que todo mundo acaba se comunicando, então tem algumas frases que já é falado que já cria aquele bloqueio que a gente não consegue ter acesso o quanto esse cliente quer investir. Então, eu até brinquei no dia que eu falei assim, quando um cliente entra na loja, você recebe ele, você pergunta o nome, quer saber se tem o acompanhamento de algum profissional. Você tem que ir com uma malemolência para que ele fale, ó, vai fazer agora uma enquete de tudo. E você já chegar e perguntar para o cliente, e aí, quanto que você tem para gastar aqui na loja hoje? Ele não vai te falar. Então, convida, entra, sabe? Vamos mostrar, às vezes, levar o cliente para participar desse processo. Eu tenho clientes que pesquisa na internet, mas fica muito perdido, porque ele pode ver a poltrona de 800, como ele vê, às vezes, a mesma poltrona por 3.000 reais. Você fala assim, cara, eu tô perdida. Então, às vezes, tem alguns clientes que querem participar, que eu faço até a curadoria. Vamos andar comigo, vamos andar nas lojas, vamos ver onde que eu costumo trabalhar para você ter Essa esse feeling, essa segurança segurança mesmo que eu tô te da compra mais direcionando, assertiva. é, te tô direcionando para uma empresa, para uma marca que vai te dar um pré e o pós-venda, que é assim, eu sou muito chata com pós-venda, porque na hora de vender, na hora de comprar, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo muito receptivo, acessível. Só que o pós-venda, quando for o problema mais mínimo, o mínimo do problema, como é que essa loja vai dar esse respaldo, entendeu? Então, hoje, eu vou de uma linha que, assim, eu gosto de ir conhecer. Quando se tem eventos que, às vezes, agregam isso, tipo, vamos conhecer a loja X e vai aquele grupo, o atendimento é de um jeito. Procure aí sozinha para você ver como que esse atendimento vai ser feito. E é a partir daí que você começa a pegar segurança até para si mesmo para poder mandar para o cliente. Ó, vamos na loja X, que lá eu sei que a gente vai ser bem Ela vai ser recebida. parceira do começo ao Meio e fim, final. E pós-vendas, exatamente. né, O gente? Que é muito pós-venda. importante. A prosa tá muito boa, né? A gente fala pra caramba, mas você tá aqui para ver projeto. Carol, ela trouxe pra gente 3 projetos, pra gente conhecer um pouquinho da vertente desse trabalho. Vamos falar rapidinho deles, Vou porque nosso falar. tempo tá curto. Mas vamos lá. Esse projeto, ele é um apartamento da Moca. Ele tem ele tem uma metragem de 350, é um apartamento antigo. O edifício, ele, na época, tem mais de 20 anos, eram todos amigos e eles edificaram esse prédio. Então, cada um ficou com uma unidade. Então, assim, é um apartamento que ele tem, acho que eu posso dizer, 85% marmorizado. É um apartamento de aluguel que, quando os clientes eles me contrataram, eles falaram, Carol, a gente não pode mexer em nada estrutural. A gente não pode trocar o piso, a gente não pode tirar as paredes curvas, que tá com coisa cromada, que tem acabamento em mármore, em quase tudo. Se você quiser ir passando. Vamos passando para a gente vendo esse E projeto? eles falaram, só que a gente quer deixar com a nossa cara, a gente quer investir para ficar do nosso jeito. E como eu faço de cortando para conseguir uma identidade num projeto alugado? No caso desses clientes, eu já sabia, já tinha informação o que eu podia e o que eu não podia. Então, nesse caso, eu quis estudar a história do apartamento e quis atribuir o que é o estilo desse apartamento, que estava tudo muito clássico, e trazer um pouco trazer uma modernidade para dentro desse decor, sabe? Então, ficou um equilíbrio. Então, hoje em dia, você entra no apartamento, você não. O que era um tabu para eles. Tudo em mármore, o que a gente vai conseguir fazer aqui? Tá tão leve que os móveis trouxeram toda essa cerejinha, sabe? Então, hoje o destaque, eu falo que esse apartamento ele é a moldura que deixou em destaque as obras de arte, que são os móveis soltos. A gente investiu na marcenaria, a gente fez essa cristaleira na sala de jantar. São clientes que eles têm muito apreço por histórias, sabe? Então, quando eu falava, e o quadro X que a gente colocou, a poltrona Y, o designer é assim, a loja trabalha, eles se encantavam, então eles iam muito para essa linha de raciocínio, porque eu soube conduzir, sabe? Então, é um apartamento que
Assim, ele me abriu portas, ele me deu um leque, eu consegui ver muita coisa com fluidez. E logo mais a gente vai ter as fotos. E aí você tem, né, a utilização aí de tudo que está em evidência hoje em dia em termos de projetos, Sim, que também são móveis soltos, com formas orgânicas. Os pontos de cor estão essenciais para trazer, né, mais descontração e para realmente diferenciar um ambiente do outro e ter essa linguagem universal do projeto. sim. Foram pedidos deles, né, que eu entrego para pegar o estilo do cliente. Então, a cliente desse apartamento já é o segundo projeto que eu faço com eles. E tudo ela via clarinho, begezinho, branquinho, Tinha medo de arriscar. total. E quando ela falou, nesse eu quero usar cor, porque no antigo projeto do outro apartamento, eu trouxe uma proposta de cor que ela falou, ficou muito interessante, então eu vou querer usar cor. Então, hoje, nesse projeto, a gente tem o verde militar, a gente tem terracota, sabe? Então, e agora a gente trouxe para a parte de quadros, que na visão dela tudo tinha que ser neutro. Então, assim, tem bossa, sabe? O apartamento, ele é todo clean, dentro da personalidade dos dois. Eles não gostam de cores muito fortes, não são da vibe do coloridão, mas a gente eu consegui pontuar esses detalhes em objetos. No dia que eu fiz a ambientação, eu trouxe muito dessas cores para trazer na estante. E tá lindo, tá muito bonito. E vamos ver o próximo projeto, então, Vamos. que a gente tem um lavabo. Esse é o lavabo, esse é da minha cliente. Essa é da minha primeira cliente, tá? Ela já é a segunda decoração que eu tô fazendo para ela. Esse lavabo estava pronto. Essa cliente, ela tem. É o tipo da cliente que ela não vê referência em revista, Pinterest, em nada. Que maravilha! Ela é maravilhoso. Então ela me vem, ela fala, eu acho que eu sou sua cliente mais maluquinha, né, Carol? Porque ela me vem com, eu pensei nisso, pensei naquilo, eu vi isso, então ela é muito visual. Quando ela gosta de uma coisa, Ela te dá como referência. ela me dá como referência e fala, eu quero colocar esse lavabo. A princípio, a gente ia trabalhar com uma bancada num porcelanato, com uma cuba de sobrepor que ela tinha visto de uma marca que era maravilhosa, até que um dia ela vai para Embu das Artes e me traz uma cuba de sobrepor de pedra. Me esqueci o nome da pedra, gente. Como é o nome da pedra? Tá, mas uma pedra, então, né? Ela traz, então, essa cuba e fala, olha, incorpora aí o projeto. Incorpora de um projeto que já estava aprovado. Estava aprovado. Então, quando eu saio com ela, agora a gente já bateu o martelo. Então, esses dias eu fui numa loja de cortinas, ela viu um papel de parede, ela falou assim, e se a gente colocar papel de parede no banheiro? Então, eu trago ela para um eixo, para uma realidade, e que no final é a cara dela. Então, assim, ela é de uma vibe já colorida, sabe? Quanto mais cor para ela, melhor. E ela fala, a casa ela tem que estar bonita para mim, não para as minhas visitas. Eu tenho que estar confortável. Sabe? E aí a gente vê, ó, a gente tá vendo Teve algumas mudancinhas. essa cuba aí mais em primeiro plano, né? Que a gente vê realmente que a Carol já utilizou aí no projeto. Sim. E aí E brincou, né? Com os materiais naturais, sim. a madeira também, então. É de demolição que ela quer para trazer da evidência, na verdade, para essa cuba que ela trouxe. Essa pedra verde, é uma pedra natural, que eu de verdade eu esqueci, mas depois eu coloco o nomezinho para vocês colocarem, tá? E aí a gente tem os detalhes da decoração, que dá pra gente abusar sim, e ter a brincadeira aí desse terracota e dos tons, né? Que estão em evidência há mais um ano. Esse lavabo eu repaginei, né? Essa parede já é um ripado que já está lá. A princípio ela falou, vamos tirar. Eu falei, não, ele vai agregar bastante para a questão do gabinete que a gente criou, que ele tem a mesma referência. Então, repaginar. Colocar cor, a gente vai mudar os acessórios, o gabinete em si é o que vai dar o destaque para esse lavabo. E é isso. Vamos ver a sala, né? Isso. Essa cliente é de São Caetano do Sul. Eles já moram no apartamento e é um apartamento que eles aproveitaram 100% de tudo de uma antiga casa e nunca mexeu no apartamento. Então, sabe quando você tem que realmente sair de uma casa, onde você tem aquele monte de móveis e correr para um apartamento? Isso, então ficou tudo... É o caber, vai caber aqui? E aí ela trouxe na época e quando ela me contratou, ela falou, eu não tenho absolutamente nada, só que também foi, não quero mexer com reforma. Então, essa parede que vocês estão vendo já era uma coisa, já estava existente no apartamento, que foi feito em gesso, só que a foto antiga, o sofá estava nessa parede, tampando todo o detalhe da parede,
e o rack improvisado do antigo. E eu falei, a gente tem que mexer nesse layout. Eu falei, já que a gente não vai ter um painel, vamos ter que aproveitar muito dessas coisas que já estão prontas, vamos usar a sua parede decorativa para ser o próprio painel da tua televisão, entendeu? Então eu fui usando desses elementos, a gente não mudou em iluminação. Tem uma varanda que o apartamento ele tem 67 metros, a gente tirou a porta da varanda para trazer um pouco mais de amplitude para eles, sabe? É uma varanda gourmet, só que eles não utilizam a parte da churrasqueira. Então, no projeto, a gente já chegou na parte de ambientar, que a gente vai fechar aquela área onde está a churrasqueira com vegetação, porque é planta que ela quer colocar. Então, aí, nesse projeto, você vê um ambiente bem frio e algo mais quente onde está a madeira, mas com a mesma proposta, porque eram dois gostos diferentes, do marido que queria algo Algo mais mais sóbrio, mais industrial industrial, e e ela ela queria aquecer. mais clean. E no final ela foi uma que eu fiz questão de levar elas andar comigo nas lojas, desde escolher o móvel até ver os acessórios decorativos, para ela se sentir em casa. E aí no final eu recebi o áudio falando, a gente está aqui sentado no sofá olhando a nossa casa e como tá a nossa cara agora, sabe? Que é o mais legal de tudo. Então, no decorrer da consultoria, a gente foi mudando coisinhas pequenas. Ela viu, a princípio era para ter esse painel ripado. Quando a gente foi na loja, ela viu uma estante toda vazada, linda, que ela falou, ela mesma falou, cara, essa estante pode substituir o meu painel ripado? Eu falei, super pode. E ficou super bonito. Trouxe até uma amplitude, porque a gente consegue ver o fundo da cozinha dela hoje, que é bonita, e trouxe leveza, sabe? Não ficou mais um paredão fechado, e eles estão amando. Hoje ela me manda áudio falando, eu vi o vaso X, eu vi o quadrinho Y, e tá do jeitinho que eles querem. Então, a satisfação deles no final. Mas aí, nesse caso, eles definiram por um ambiente mais quente, onde a gente trabalhou com opção de madeira, sabe? Gente, a gente poderia ver ainda os projetos aqui, ficar conversando muito, mas está acabando o nosso time e eu tenho que me despedir. Carol, você está convidada a voltar para a gente bater outras prosas, outros papos aqui, né? E muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Já viu, porque o escritório chama prosa, né? Até estralei o dedo dela aqui, ó. Então, deixa as tuas redes sociais para a galera conhecer teu trabalho. @prosa decoração. O site está fora do ar, mas ele já vai ficar no ar logo mais, tá bom? Porque a gente tem que estar em todas as redes, não só no Instagram, né? Tem o TikTok, também tá como Prosa Decoração, tá? E o Facebook também, tá tudo como Prosa Decoração. Então, procura lá no Google que você vai achar todas as redes da Carol. Muito obrigada, te espero no próximo episódio dessa temporada que tá muito especial, com feras da arquitetura e do design de interiores. Obrigada.